Boa tarde a todos e todas. Vamos, então, daí, continuar aqui com a nossa atividade, o seminário de hoje, dando abertura à mesa Sigilo, Instrumentos e Técnicas no Exercício Profissional. Então, nós vamos chamar a professora da Escola de Serviço Social da UFRJ, a professora Mavi Rodrigues. Vamos chamar também a professora da Unirio e conselheira do CRES, Vanessa Bezerra. Só para fazer um pequeno esclarecimento para vocês, que na programação a gente tinha a Márcia, né? Esse convite da comissão organizadora do mês de maio foi feito para a coordenadora da COF, que é a Comissão de Orientação e Fiscalização do CRES, e, atualmente, quem está coordenando a COF é a Vanessa, então ela assumiu aí o papel da palestra de hoje, junto com a Mavi. Então, vamos dar um início, né? Bem, boa tarde a todos e a todas. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar os assistentes sociais aqui presentes, pela data de hoje, o 15 de maio, pela assistente social que fez o desagravo público. É extremamente importante o posicionamento dos assistentes sociais em procurar o conselho em situações como essa, que aviltam a honra profissional. E me parece que a situação que ela vive nada mais é do que o outro polo do que a mesa trata, a questão do sigilo. Quero agradecer ao Conselho Regional, através da pessoa do Rodrigo, seu presidente, o Conselho Regional do Rio, que me fez o convite para participar desse seminário de um tema extremamente delicado e importante nos dias atuais, que é a questão do sigilo profissional. Me parece que discutir hoje a qualidade do exercício profissional, discutir os compromissos do assistente social e garantir a direção social adotada pela categoria, num processo crescente de ruptura com o seu passado, com o conservadorismo, passa centralmente por compreendermos a centralidade que tem o sigilo profissional. Mas, antes de, propriamente, chegar ao tema principal, a temática ou a subtemática desse seminário que começou ontem envolve um outro assunto importante e talvez tão espinhoso quanto a questão do sigilo profissional, que é a questão dos instrumentos e técnicas de intervenção, e que a gente poderia dizer, nas diretrizes curriculares, um perfil profissional que os signatários do projeto ético-político têm por consenso, perfil profissional de um assistente social intelectual, capaz, na verdade, o que significa ser um assistente social intelectual? Um assistente social capaz de ter a compreensão exata do sentido social da sua intervenção e o significado da problemática social com a qual ele opera. Trata-se, portanto, de um perfil profissional com uma competência que não é só técnica, porque o que se busca nas diretrizes não é um profissional tecnicamente habilitado, eficaz, treinado em seus instrumentos, mas um profissional que tenha clareza do resultado das suas intervenções e do significado da demanda institucional, do porquê ele é chamado a intervir. Embora os signatários do projeto tenham consenso com relação a esse perfil, e mais, tenham consenso com relação à tríplice dimensão de competências que o currículo deve fornecer para garantir esse perfil ambicionado, a competência teórica, a competência técnico-operativa, a competência ético-política, não creio que exista aí uma compreensão
consensual acerca dessa tríplice competência. Não só os assistentes sociais que estão no exercício, mas também profissionais, assistentes sociais da docência e pesquisadores, têm reivindicado um maior espaço à competência técnico-operativa. Há um reclame, se é que a gente pode dizer assim, que a formação voltada para uma qualificação teórica mais sólida tem obscurecido ou tem deixado na sombra o como fazer, o preparo para trabalhar com os instrumentais, a questão da instrumentalidade. Eu quero já colocar de pronto o que amarra toda a minha intervenção. Creio que, muito embora o perfil pretendido de um assistente social intelectual que tenha clareza do sentido das suas ações e do significado da problemática com a qual ele opera, há que se dar primazia à competência teórica. É dela que resultam as outras competências. Não é verdade, me parece, que a competência técnico-operativa tem sido obscurecida pela preocupação com uma competência teórica nos currículos de serviço social. Isso por duas razões. A primeira delas é que é absolutamente residual, quero repetir, condições de ensino que garantam uma formação teórica sólida hoje no serviço social. Cerca apenas de 30%, acho que nem chega a 30%, dos alunos matriculados, isso tomando por dado os censos do MEC de 2010, não são censos do Andes, nem do movimento docente que reivindica a universidade pública, gratuita, laica e de qualidade, cerca de 30% dos alunos matriculados em serviço social em 2010 pertenciam a instituições universitárias e presenciais. Portanto, 70%, é um pouquinho maior do que isso, chega a quase 80%, dos alunos matriculados na área de serviço social no ano de 2010 pertenciam a instituições de ensino adstritas ao ensino. Ou seja, instituições desobrigadas a manter atividades de ensino, pesquisa e extensão. Instituições não só de ensino à distância, também presenciais, circunscritas apenas àquilo que a LDB prescreve como instituições de ensino superior, ou seja, não universitárias, e que, portanto, podem se dar em faculdades e cursos isolados, sem a tradição da pesquisa, sem a vivência acadêmica, sem a possibilidade de politizar os alunos e desenvolver um trabalho teórico mais sistemático de reflexão sobre o exercício profissional e também sobre seus compromissos ético-políticos. Eu dizia que não me parece ser verdade que o ensino da prática ou a competência técnico-operativa ocupa um lugar residual frente a um privilégio da competência teórica, em primeiro lugar, por conta das condições de ensino, que não garantem uma formação teórica sólida. E dizia aqui do imenso número de cursos e matrículas em instituições de ensino superior, ou seja, instituições não universitárias. Mas eu acho que mereceria uma atenção melhor da categoria o resultado da pesquisa da ABEPS, realizado no início dos anos 2000, acerca da implantação das diretrizes curriculares. Nessa pesquisa, o que se torna patente é que, muito embora os cursos, e foram pouquíssimos os que responderam ao questionário, basicamente os cursos das universidades públicas, que podemos supor
ofertam as condições de ensino teórica mais adequadas e mais condizentes com o perfil requisitado pelo projeto ético-político, na grande maioria delas, o ensino relativo aos conteúdos fundamentais a uma abordagem crítica da questão social praticamente não tem primazia. Quero aqui chamar a atenção que, muito embora a questão social tenha, desde 96, com o currículo da ABEPS, tenha assumido a centralidade na formação social, como uma forma de capacitar os assistentes sociais para entender criticamente as suas demandas, entender criticamente a sociedade que requer a sua intervenção, e que, em última instância, essa leitura crítica exige a crítica da economia política, ou seja, a análise crítica do modo de produção capitalista, da sua estrutura, da sua dinâmica, das suas contradições. Esse conteúdo da crítica da economia política é praticamente residual entre os cursos de serviço social que responderam à última pesquisa da ABEPS sobre a implantação das diretrizes curriculares. Ora, o que isso tudo tem a ver com o tema central dessa mesa, com a questão do sigilo? O sigilo é, na minha acepção, a expressão mais cristalina da direção social nova que o Serviço Social brasileiro passa a adotar a partir do Congresso da Virada. Ele corresponde, nos termos da professora Lúcia Barroco, à construção de uma nova moral profissional, de um novo ethos. Corresponde a uma autoimagem do serviço social, sintonizada, comprometida com os interesses dos trabalhadores. Significa, em última instância, um serviço social cuja direção é radicalmente distinta daquela que o Serviço Social brasileiro adotara desde a sua origem até o Congresso da Virada, o terceiro CBAs. E que autoimagem ou que direção esteve presente durante muito tempo no Serviço Social brasileiro e vigorou até o Congresso da Virada. A imagem de um serviço social que, antes de estar comprometido com o usuário, com os interesses dos trabalhadores, está comprometido com a instituição que o emprega. Um pouquinho mais para frente, eu vou deixar um pouco isso mais claro ao falar do Código de Ética de 1975. É o primeiro código que coloca a expressão sigilo profissional, mas com um conteúdo muito distinto daquele que se faz em 1986 e daquele que se reafirma no Código de Ética vigente, o de 1993. Bem, se é essa a autoimagem, se é esse o horizonte, a direção social nova que o serviço social adota em confronto com aquilo que tinha tradicionalmente acumulado, desenvolvido, alimentado, o que isso tudo tem a ver com uma competência teórica sólida na formação? Ora, é impossível compreender o sigilo na ótica de um serviço social afinado com os interesses dos trabalhadores, sem compreender o próprio sentido do serviço social. O significado do serviço social na divisão sociotécnica do trabalho. O significado das políticas sociais. O significado do caráter de classe das demandas profissionais. Muito mais do que deter o domínio, ou a habilidade, ou a presteza na operação de técnicas de registro das ações profissionais, muito mais do que saber operar o relatório, ou elaborar um laudo, ou fazer um parecer, e aí ter a clareza de qual informação é sigilosa e qual não é, qual deve constar desses registros das ações profissionais
e qual deve ser preservada, resguardada, fundamental me parecem 2 elementos centrais. O primeiro deles, eu dizia, é impossível compreender o sigilo sem compreender o significado do próprio serviço social, o caráter de classe da demanda profissional. Por quê? Porque, em última instância, esse significado não se alterou com a aparição do projeto ético-político. O caráter de classe da demanda institucional não elidiu, não foi eliminado com a afirmação dos nossos compromissos éticos. Ele permanece aí, reforçado por uma dinâmica contemporânea do capital, marcada pela ofensiva do capital, em detrimento dos interesses dos trabalhadores. Então, ora, não é nenhum contrassenso que nós, em momentos como esse, comemorativos da categoria, reafirmemos os nossos princípios éticos, o nosso dever ser, de um serviço social comprometido com os interesses dos trabalhadores, e no dia a dia das instituições, sejamos chamados a operar contra esses interesses. Não é um contrassenso. Se entendermos o significado dessa profissão, o projeto ético-político não alterou a base de legitimação da intervenção profissional. E mais, vivemos uma conjuntura de ofensiva do capital, de recuo do trabalho, onde os interesses do capital se sobrelevam sobre os interesses do trabalho. Então, os nossos compromissos éticos, pensemos, o sigilo vai na contracorrente do nosso cotidiano institucional. Bem, eu quero prosseguir nessa linha, mas, mesmo correndo o risco de repetir um conteúdo que certamente foi tratado na abertura desse seminário pelo Charles, que está aqui presente, Charles Toniolo, e pela Lúcia Barroco, na primeira mesa de abertura do seminário, muitos dos presentes devem ter ouvido a diferença entre sigilo e segredo profissional. Eu quero retomar brevemente essa diferença, porque acho que ela coloca no devido lugar o que nós chamamos de sigilo hoje. Esse serviço social comprometido com os interesses dos trabalhadores e que, portanto, na contracorrente da demanda institucional, enfrenta um leão por dia. A expressão sigilo profissional, se buscada nos códigos de ética que tivemos ao longo da existência do Serviço Social brasileiro, pode ser localizada no Código de Ética de 1975. Sigilo e também segredo. Ali, o sigilo, na verdade, que se apregoa enquanto um direito do assistente social, o de manter sigilo daquilo que confidencia o usuário, daquilo que ele observa no seu cotidiano institucional e que dizem respeito a aspectos da vida da população por ele atendida, é, na verdade, segredo profissional. Por que podemos ali tratar o sigilo como segredo? Algo bem distinto do que se reafirma no Código de Ética de 1993, o código que nos rege. Ora, porque o segredo pode ser revelado, e o Código de Ética de 1975 é bem explícito quanto a isso, ele pode ser revelado se, por acaso, o assistente social avaliar que o conteúdo confidenciado pelo usuário, observado pelo profissional, infringem, ameaçam o direito de terceiros ou ameaçam o bem comum. Ora, o próprio Código postula como um dever do assistente social, esse Código de 1975, o dever do assistente social preservar
à instituição que o emprega de críticas que possam advir da população usuária quanto aos serviços prestados. Esse próprio Código de 1975 também indica uma leitura do serviço social muito mais comprometido com o seu empregador do que propriamente com o usuário. É dever do assistente social, diz o Código de Ética de 1975, denunciar situações que possam atentar contra o direito dos indivíduos e direito aí entendido como o bem comum, a preservação da ordem, o equilíbrio das forças sociais. Não à toa é dever do assistente social denunciar, por exemplo, situações de vida do usuário que impliquem o uso de tóxico. Está lá no Código de Ética de 1975. Trata-se da visão de um serviço social a serviço de quem o emprega. Outra é a concepção de sigilo, que se faz no Código de 1986 e, em especial, no Código de 1993. Sigilo profissional não é confidência. Sigilo profissional não é necessariamente aquilo que relata o usuário pedindo ao assistente social discrição sobre o que ele revelou. O sigilo pode prover do contato do assistente social com o cotidiano do usuário, e não nos esqueçamos, Yamamoto já dizia no livro Renovação e Conservadorismo, os assistentes sociais atuam junto aos usuários, invadindo o seu cotidiano. Então, no contato cotidiano e no cotidiano da vida da população usuária atendida pelo serviço social, o assistente social pode reter aspectos da sua vida que não são necessariamente ditos pelo usuário. O sigilo é, portanto, todo e qualquer conteúdo que, se revelado, pode se constituir em prejuízo da população atendida pelo serviço social. É isso que é o sigilo. Sigilo não é o que o usuário me conta em confidência, em segredo, pedindo discrição. Sigilo não é tudo o que o serviço social faz. Sigilo diz respeito a um conteúdo relativo a aspectos da vida da população atendida pelo assistente social, que, se revelado, pode fortalecer práticas estigmatizadoras, preconceituosas, e, em especial, o tratamento moralizador da questão social. Tônica da resposta do Estado, das políticas públicas, às expressões da questão social, que, em última instância, responsabilizam o usuário pelas suas condições sociais, pelo seu destino social. Então, em última instância, predomina nas instituições que nos empregam uma resposta moralizadora da questão social. Então, todo cuidado é pouco. Para que aspectos da vida da população usuária não sejam revelados nos documentos institucionais e possam lhe causar prejuízo, obstruindo ou retardando o acesso a programas, políticas, direitos sociais, ou infringindo e violando direitos, ao promover, reforçar uma cultura estigmatizadora, preconceituosa, ou pura e simplesmente o trato moralista da questão social, que, em última instância, culpabiliza o indivíduo pela sua má sorte, ou seu mau destino social. Ora, se o sigilo é isso, se o sigilo, na verdade, caminha numa compreensão do serviço social sintonizado, comprometido com os interesses dos trabalhadores, com os interesses da população que atendemos,
que é sigiloso, né? O que eu posso revelar nos documentos institucionais que podem ser acessíveis a outras categorias, pode vir a se constituir como uma memória institucional e que não infrinja o direito do usuário, que não infrinja o seu interesse. Responder a essa questão, o que pode e o que não pode ser revelado, requer aqueles dois elementos que eu falava anteriormente. Em primeiro lugar, requer entender o significado do serviço social na divisão sociotécnica do trabalho. Requer entender o que, numa expressão muito feliz de Yamamoto, a gente poderia dizer que circunscreve a funcionalidade do serviço social na divisão sociotécnica do trabalho. O que explica a demanda do assistente social nas mais diversas áreas das políticas sociais, a saúde, a habitação, a assistência, a previdência, a cultura, o lazer, não é propriamente a utilidade econômica do trabalho profissional, mas é o seu sentido político, o seu caráter socioeducativo. Os assistentes sociais são demandados nessa sociedade, nas mais variadas áreas, para exercer uma função de um profissional da coerção e do consenso. Um assistente social que deve atuar junto à maneira de ser, pensar, agir do indivíduo, tornando essa maneira de ser, pensar e agir compatível com as exigências próprias da sociabilidade burguesa. Ou seja, o nosso papel é um papel que a análise da crítica da economia política, do modo de produção capitalista, da sua estrutura, da sua dinâmica, da lei geral de acumulação, da questão social, é indicado já por Marilda, naquele livro que é considerado a Bíblia do serviço social, já que se trata de um livro de tamanha importância na autoimagem que o serviço social constituiu do Congresso da Virada para cá, o Relações Sociais e Serviço Social no Brasil. Nesse livro, a crítica da economia política, a primeira parte do livro, escrito por Yamamoto, ela afirmará, e me parece que essa afirmação permanece atual, cada vez mais atual. O assistente social é demandado, no modo de produção capitalista, como uma atividade auxiliar no exercício do controle social e na difusão da ideologia dominante. Ora, se é isso, é óbvio que o relato, o registro das nossas ações podem se converter, se não entendido muito bem o papel a que somos chamados a cumprir, numa arma contra o usuário. Portanto, a clareza do caráter de classe da demanda profissional que permite ao assistente social compreender a sua funcionalidade. Insisto nisso. Há que se voltar àquele conteúdo teórico que iluminou a virada crítica do serviço social brasileiro e foi o responsável pela construção do projeto ético-político e, portanto, desse código de ética que hoje rege as nossas atuações cotidianas, voltando à Marilda de Relações Sociais e Serviço Social, voltando também ao arsenal categorial da crítica do modo de produção capitalista, para entender o objeto com o qual a gente lida, porque um segundo elemento é fundamental para entendermos o quanto a funcionalidade do serviço social permanece, a despeito do nosso projeto ético-político, sendo o da difusão da ideologia dominante e de um auxílio na dominação de classe. Ora, o projeto ético-político
não trouxe outras bases de legitimação do exercício profissional. A força que nos emprega, a força que nos remunera, a força que nos dá os meios materiais pelos quais nós atuamos nas mais diversas áreas, é o capital, representado diretamente através das empresas ou indiretamente através do Estado, esse representante ilusório dos interesses universais, quando, na verdade, é um agente fundamental à manutenção da ordem, da preservação da ordem, da propriedade privada, da extração do lucro. Ora, se a força que nos emprega, nos remunera e nos municia dos meios materiais fundamentais à intervenção do nosso trabalho continua a ser o capital, nada mais natural que, em nosso cotidiano, a despeito de afirmarmos um serviço social comprometido com a luta por direitos, sejamos chamados a difundir a ideologia dominante e a exercer a dominação de classe. A nossa demanda institucional vai na contramão do nosso projeto ético-político, por razões muito objetivas. O nosso código, o nosso dever ser, aquilo que nos anima e nos move, que é fundamental a nos apontar um horizonte crítico e alternativas de intervenção, não é aquela que predomina nas instituições que nos empregam. Bem, se é isso, a gente poderia apontar, me parece que duas afirmações que são fundamentais para entender o que pode e o que não pode ser revelado. A primeira delas, sigilo não é segredo, mas o sigilo profissional não é um direito do assistente social, é um dever. Ele se constitui antes como um direito do usuário. É antes um direito do usuário e dever do assistente social, que deve zelar por ele. Não à toa, se infringido, é passível de punição ética. Mas a discussão não é apenas da sanção ética. O espírito desse seminário, né, me parece ser aquele que o CRES quer debater com a categoria, é o quanto o sigilo caminha na afirmação do direito do usuário, exigindo um serviço social em sintonia com a demanda dos trabalhadores. Ora, se isso está correto, devemos acrescentar um outro elemento. Esse serviço social que preserva o sigilo, que em última instância é um direito do usuário, que em última instância nos impele a caminhar no horizonte do interesse da população usuária, nos confronta com a instituição empregadora. E não poderia ser diferente. Acho que isso demandaria um outro debate. Não me parece que o projeto ético-político teria a capacidade de alterar a base de legitimidade da ação profissional, as demandas requeridas pelo mercado. Ele não foi capaz, e me parece que ele não o é. Talvez, sem entrar nesse debate, mas respondendo uma questão que eu acho que é importante para o tema da mesa hoje, se sigilo caminha numa direção, que é da afirmação do direito do usuário, dos interesses dos trabalhadores, e estamos na instituição empregadora, remunerados, mantidos por interesses opostos, na divisão sociotécnica do trabalho, é possível assistente social uma prática crítica? Ora, não é só possível assistente social uma prática crítica. É possível assistente social vincular-se a projetos societários de cunho revolucionário.
É possível o serviço social, mesmo mantido a divisão sociotécnica do trabalho, beber de uma teoria crítica como a crítica da economia política. Mas isso não eliminará o fato de ser profissão e das forças que o empregam. É maior o espaço de atuação crítica nas instituições, se é mais forte na luta de classes a organização dos trabalhadores. Vivemos tempos bicudos. A organização dos trabalhadores, a mobilização dos trabalhadores, um horizonte emancipatório, hoje se defronta com o poder imenso do capital. Não à toa o contexto é de restrição de direitos. Não à toa o contexto é de corte de verbas de manutenção dos serviços públicos, dos programas sociais, do uso do fundo público para garantir os interesses do capital. Ora, numa conjuntura bicuda como essa, é óbvio que os interesses dos usuários, a possibilidade de manter os interesses minimamente respondidos ou respeitados no plano da institucionalidade que nos emprega, é uma grande batalha. Mas é uma batalha possível. Não à toa que ela é afirmada em nosso projeto, não à toa que ela é iluminada por referenciais teóricos que apontam numa outra direção, mas elas exigem, mesmo as menores e mais localizadas alterações das condições de intervenção profissional, um trabalho sistemático, um trabalho orgânico dos assistentes sociais com os sujeitos que, de fato, podem promover transformações sociais. E aí eu incluo um trabalho sistemático, um trabalho orgânico com os sindicatos, com os partidos, com grupos representativos da demanda dos usuários, sabendo das suas possibilidades e dos seus limites. Mas atenção, alterações, mesmo as mais localizadas, nessa correlação de força que se expresse no plano institucional, requer articulações com sujeitos que possam efetivamente estabelecer, provocar mudanças estruturais. É apenas a organização política e o trabalho orgânico, cotidiano dos assistentes sociais, com sujeitos políticos de peso que podem alterar as condições de aviltamento a direitos nos espaços institucionais. Bem, não sei se já estou na... Tá, então, já indo para a conclusão, eu queria aqui lembrar de uma brochura que o Cefes publicou, porque eu acho que ela pode ser um manancial, ela pode nos fornecer um manancial importante para a discussão dos sigilos e de instrumentos e técnicas interventivas, profissionais, compatíveis com a preservação do sigilo, que foi uma brochura lançada pelo Cefes, intitulada O Estudo Social em Perícias, Laudos e Pareceres Técnicos. Revisitei essa brochura, reli de novo, uma brochura pequena, foi publicada em 2003, né? Fazem 12 anos. Mas é uma brochura que trata de um tema, me parece, cada vez mais importante entre nós. Porque ela, em última instância, ela não trata do sigilo. Ela buscará trazer insumos para os assistentes sociais, tentando diferenciar o que é o estudo social, o que é a perícia, o que é o laudo e o que é o parecer técnico. Em geral, nós tratamos tudo isso como se fosse a mesma coisa. Em geral, os assistentes sociais fazem registros únicos. Então, ela tem a sua importância
de demonstrar que cada instrumento desse cumpre uma função, tem um significado. É curioso, por exemplo, em geral, nós não tratamos assim, no dia a dia institucional. Mas é muito curioso, e eu quero rememorar o que ali aparece e mostrar o que isso pode nos iluminar na discussão acerca do sigilo. Volto a dizer, é uma brochura que trata de alguns instrumentos de registros da ação profissional. Não abarca a questão do sigilo. Mas, me parece, ela é orientada por aquela mesma visão que eu disse aqui para vocês, que tratar dos instrumentos, das técnicas interventivas no serviço social, não é, em última instância, prescindir da competência teórica. Ao contrário, é a competência teórica, a base, a sustentação para a competência técnica. Do contrário, a competência técnica, o saber fazer um parecer, o saber montar um estudo, não nos diz qual é o dilema ético que temos que atender ao colocar determinados aspectos da vida do usuário em determinados registros institucionais e ao não revelar outros aspectos que podem, se revelados, se constituir em prejuízo para o usuário. É a mesma premissa e se baseia na afirmação de que o estudo social se compõe como uma peça de projeção da intervenção profissional. Estudo social que implica, em última instância, em forçar o assistente social, ou impossibilitar o assistente social, em conhecer a realidade que demanda a sua intervenção. O estudo social é não apenas o registro das demandas que chegam de forma imediata a bater na porta do serviço social. Ele se compõe também da análise de elementos macroestruturais. No estudo social, não deve estar apenas aspectos da história individual, familiar do usuário, o que ele vive hoje, o que ele experimentou ontem. Devem estar também aspectos relativos ao mundo do trabalho. Devem estar também aspectos relativos à municipalidade da qual ele faz parte, a sua estrutura econômica, a configuração das suas políticas sociais, se elas contemplam as demandas dos usuários ou não. Portanto, o estudo social é de suma importância para que o assistente social possa dar publicidade a outras profissões que conosco dividem o cotidiano institucional, ou outras categorias que o estudo social, depois derivado num laudo, depois derivado num parecer, pode fundamentar a ação. Por exemplo, a importância do estudo social na área sociojurídica. Ele é o ponto de partida para a elaboração do parecer, que fundamentará a ação do juiz, a decisão judicial. Nesse estudo social, o assistente social pode, deve, compor os elementos que propiciem uma leitura da expressão particular da questão social. Essa é, inclusive, a condição para superar leituras que culpabilizam o usuário pelo seu destino social. Vejam, se correto, o que o Cefés aqui diz, através de diversos companheiros, porque se trata de uma obra coletiva, acerca do estudo social, complementando o que eu havia dito, que temos que ter muito cuidado com o que deve constar nos registros das nossas ações institucionais, que não podemos revelar aspectos da vida do usuário que possam vir a causar-lhes prejuízo, que o sigilo é um direito do usuário,
contra interesses institucionais que negam, em geral, os seus interesses e as suas demandas. Há que se completar a afirmação aí de que não é tudo que o assistente social faz que é confidencial. Não se pode, em nome do sigilo, se recusar à elaboração de pareceres, laudos e estudos sociais. Ora, se o estudo social é o exercício da análise crítica da expressão particular da questão social, o assistente social não pode prescindir de elaborar o estudo social, porque é ele que vai iluminar a intervenção profissional, é ele que vai orientar as escolhas éticas, é ele que balizará a escolha dos instrumentais capazes de assegurar direitos. O assistente social não pode se negar a fazer relatórios. Em última instância, aquilo serve como uma memória da categoria. Aquilo pode permitir à própria categoria um balanço posterior das prioridades elencadas anteriormente, da condução do exercício profissional. Eu acho que pode ser que essa brochura do Cefes nada diga sobre sigilo, e falando sobre o estudo social, nos diga muito mais o que pode e o que não pode, ou o que deve e o que não deve constar dos registros, dos instrumentos com os quais lidamos no dia a dia para afirmar, registrar, documentar aquilo que fazemos. Eu sei que apenas tangenciei o problema, né? Eu acho que outras questões aparecerão aí ao longo. Mas quero, desde já, agradecer o convite, né? E estou aqui atenta também a ser provocada pela Vanessa e pelos demais. Obrigada.